E compartilhar, senador Douglas, com Vossa Excelência, né, dessa luta em prol do artesão e do artesanato e dessa conquista extraordinária que foi finalmente, nesta última sexta-feira, a presidenta Dilma sancionar a lei, né, que instituiu, que veio para regulamentar a profissão do artesão. Lembro que exatamente a semana passada, tanto eu como Vossa Excelência ocupávamos aqui essa tribuna e fazíamos um apelo à presidenta Dilma, né, para sancionar a lei. Houve o congresso, inclusive lá em Natal, Congresso Nacional dos Artesãos e dos Artesãs. Lá levei seu abraço. E esse congresso, senador Douglas, foi muito importante do ponto de vista organizativo da categoria, mas esse congresso lá em Natal foi marcado principalmente pela ansiedade que os artesãos e artesãs de todo o país expressavam naquele momento diante da expectativa da presidenta Dilma sancionar a lei. Graças a Deus, o que foi feito. Então, da mesma forma, presidenta Dilma, que eu cobrei a semana passada a sanção da lei, agora quero agradecer à senhora, em nome dos artesãos e artesãs do meu estado e de todo o Brasil. Mas, senador Douglas, eu quero hoje aqui fazer alguns registros, primeiro dizendo que hoje é um dia, né, de muita alegria, de muita comemoração para todos nós petistas e para a legião, né, de amigos e amigas, de admiradores e admiradoras, né, que o presidente Lula tem por esse país afora. Me refiro ao fato de, no dia de hoje, o presidente Lula está aniversariando, chegando aos 70 anos de vida, né? Então, é um dia, claro, da gente render nossas homenagens, né, a um homem cuja história de vida é referência, é exemplo, né, para todos nós que tem, né, o compromisso no que diz respeito à luta pela justiça, pela igualdade, a luta pela solidariedade. A história de vida do presidente Lula, ela nos inspira, porque é uma história de vida de quem passou por muitas dificuldades, né, senador Douglas, de quem já enfrentou muitas lutas, muitos momentos difíceis, mas a história de vida também do presidente Lula é uma história de vida também de muitas alegrias, de muitas conquistas e de muitas vitórias para o povo brasileiro. Me refiro a essas alegrias e essas vitórias, essas conquistas que foram frutos exatamente do período quando ele esteve à frente da presidência do nosso país. Por isso, presidente Lula, quero aqui, em nome, né, da juventude brasileira, em nome da juventude do meu estado, quero aqui render nossas homenagens pelo histórico de lutas do senhor em favor do povo brasileiro, na defesa exatamente da nossa população mais vulnerável. É de Lula, e ninguém pode tirar, o mérito de ter enfrentado as acomodações seculares do Brasil, que não permitiam a mobilidade social, que condenavam pobres e analfabetos à segregação eterna, à escuridão do saber. E ainda que ele, presidente Lula, já não esteja na presidência, o legado dele continua melhorando a vida dos brasileiros e brasileiras para melhor, porque ele investiu, senador Douglas, num bem mais precioso que um país pode ter, que é o direito à educação do seu povo. Nós sabemos que investir em educação deveria ser uma escolha óbvia de qualquer governante. Aliás, se tivéssemos a sapiência de, desde os primórdios do nosso país, investir na educação, apostar na educação de qualidade, os desafios enfrentados pelo presidente Lula, quando chegou ao governo do Brasil, a partir de 2003, seriam menores e a situação do nosso país seria outra.
nós já poderíamos ter avançado bastante. Entretanto, senador Douglas, foi preciso que um nordestino, que historicamente viu seu povo abandonado pelo Estado brasileiro, um retirante nordestino que não teve acesso à educação de qualidade, chegasse à presidência da República para reverter este quadro. A partir do governo do presidente Lula, ampliaram-se recursos destinados à educação básica, abarcando desde a educação infantil ao ensino médio. Me refiro aqui ao Fundeb, que foi uma proposta de emenda à Constituição, da qual eu tive a honra de ser relatora, e foi de iniciativa do governo do presidente Lula. Portanto, a partir do governo do presidente Lula, com o advento do Fundeb, nós pudemos criar uma política de caráter universalizante que começou a olhar desde o berço, desde a creche até o ensino médio, incorporando também a política voltada para a educação de jovens e adultos. Foi preciso que um homem criado em uma sociedade em que apenas aqueles com boas condições financeiras tinham acesso ao ensino superior, chegasse à presidência para revolucionar a oferta de vagas nas universidades do Brasil, permitindo que o filho do povo, que os pobres, que negros e negras ingressassem em maior número em cursos antes, por que não dizer, quase que proibidos a eles. A Universidade Brasileira, especialmente a rede pública, experimentou uma verdadeira revolução durante a gestão do presidente Lula. Ele entrou na presidência como um operário e saiu tendo dado um salto de qualidade que o Brasil precisa ao incluir a população mais pobre no ensino superior, com políticas como o ProUni que já permitiu realizar o sonho de mais de 1 milhão de jovens pobres de origem humilde, de ter acesso, de ter ingressado, né, na universidade. Essa ampliação também do acesso ao ensino superior se deu através de políticas como o FIES e se deu também através do REUNE, que foi o plano de expansão e reestruturação da universidade pública no nosso país, tornando essas universidades públicas competitivas a nível internacional. Hoje, senador Douglas, em colações de grau pelo mundo afora, inclusive lá no nosso Nordeste sofrido, é comum a gente escutar que o filho do pedreiro também pode virar doutor. Hoje é comum a gente escutar que, de repente, o filho do pequeno agricultor, o filho da empregada doméstica, o filho do povo pode fazer um bom curso técnico. E em todas essas realizações, em todas essas conquistas, ninguém pode, de maneira nenhuma, apagar a assinatura do presidente Lula, porque, de fato, foi no seu governo, né, que nós ousamos e muito investir no campo da educação. É bom lembrar aqui, senador Douglas, que ao lado dessa expansão que houve no que diz respeito ao ensino superior, com o ProUni, com o FIES, né, com mais de 20 universidades que foram criadas em todo o país, inclusive lá no meu estado, no seu estado também, inclusive com mais de uma centena de novos campi que foram abertos pelo país afora, promovendo a inclusão no campo do ensino superior. É importante aqui a gente lembrar também, né, uma outra ação muito exitosa que foi a oferta educacional no campo da educação profissional. Além do Pronatec, que é um programa vitorioso do ponto de vista de oportunizar a qualificação profissional, é importante aqui a gente destacar aquele que eu considero uma das ações no campo educacional
mais exitosas, iniciada no governo do presidente Lula e que tem continuidade no governo da presidenta Dilma, que são as escolas técnicas. Quantas escolas técnicas Pernambuco tinha antes do governo Lula e Dilma? Quantas escolas técnicas, por exemplo, tinha o Nordeste antes do governo Lula e Dilma? Quantas escolas técnicas tinha o meu estado, Rio Grande do Norte, antes dos governos Lula e Dilma? Eu respondo, o Rio Grande do Norte levou 100 anos. Tinha a escola técnica, lá em Natal, e uma unidade em Mossoró. Pois bem, passados 12 anos, governos do presidente Lula e governos da presidenta Dilma, hoje nós já temos 21 novas unidades de escolas técnicas espalhadas pelo Rio Grande do Norte. Então, senador Douglas, é desse legado que nós estamos aqui falando, né? Um legado fundamental para promover o desenvolvimento do nosso país. É desse legado que nós estamos falando que nos leva a render as nossas mais sinceras homenagens a um homem como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, em reconhecimento a toda essa obra que ele realizou, inclusive, repito, ao olhar tão cuidadoso, tão carinhoso, tão especial que ele teve para com a agenda da educação no nosso país, por tudo isso, senador Douglas, Lula é doutor honoris causa em 30 universidades mundo afora e com incontáveis convites para receber outros. Lula é lembrado por autoridades do mundo inteiro como aquele que melhor soube enfrentar as desigualdades em seu país, sendo consultado por todo chefe de Estado que pretende executar políticas sociais bem-sucedidas. Lula, o nordestino retirante, saído lá do agreste pernambucano, né, o operário, né, conquistou o mundo, se tornando uma das maiores lideranças políticas desse país, portanto, conquistou o mundo, né, com sua firmeza no combate às injustiças e o seu jeito carinhoso também de tratar, né, e de respeitar exatamente o seu povo. Então, nós estamos hoje tratando de um homem, repito, que é a maior liderança política que esse país tem e é um dos líderes políticos também mais respeitados lá fora. E é exatamente essa história e essa trajetória do presidente Lula que irrita setores da oposição burguesa conservadora em nosso país. É justamente esse apreço que a população tem pelo presidente Lula que deixa setores, repito, da oposição conservadora no nosso país inconformados por verem um homem de origem humilde ganhar notoriedade no mundo inteiro, inconformados por verem que o sonho de Lula, de que todo brasileiro pudesse fazer 3 refeições por dia, ter se realizado. E hoje, graças a programas da envergadura e da dimensão social como o Bolsa Família, hoje nós podemos agradecer ao presidente Lula e dizer que, graças a políticas desse porte que tiveram início no seu governo, hoje nós temos a primeira geração de crianças, de brasileirinhos e brasileirinhas sem fome no nosso país. Inconformados por verem que o sonho de Lula, de que todo brasileiro podia fazer 3 refeições por dia, está sendo realizado. Essa oposição conservadora, predatória, autoritária, não aceitam. E o que nós estamos assistindo, senhor presidente, são ataques contínuos realizados por setores da imprensa, com vazamentos seletivos e mentirosos, que continuam sendo divulgados, mas nem isso tem conseguido, por exemplo, apagar o brilho próprio que traz a história e a biografia de Luiz Inácio Lula da Silva. O fato
é que as pesquisas de opinião pública que têm sido feitas, ou seja, no que diz respeito à intenção de votos para 2018, mesmo a eleição ainda estando muito distante, né? Mas as pesquisas que têm sido feitas até o presente momento mostram exatamente o presidente Lula na liderança do ponto de vista da aceitação popular. Repito, mesmo em meio a esses ataques, ataques inclusive sórdidos, a calúnias, né? Enfim, né, que têm sido levantadas contra o presidente Lula. Mas mesmo em meio a tudo isso, ele continua liderando as pesquisas de intenção de voto. E é isso que deixa exatamente essa oposição predatória desesperada. Aliás, senador Douglas, eu devo dizer a Vossa Excelência, e não digo isso com alegria, não. Nós temos hoje a pior posição da história política desse país. Eu não digo isso com alegria, muito pelo contrário, está entendendo? Muito pelo contrário. Mas o comportamento que a oposição tem adotado, inclusive no âmbito do Congresso Nacional, seja na Câmara e no Senado, me leva realmente a reafirmar. É a pior posição que eu já vi a ser feita no Brasil. E por que a pior oposição? Porque uma oposição que não se conforma de maneira nenhuma com o veredito popular, uma oposição que perdeu nas urnas, mas desde outubro de 2014, que setores dessa oposição procura maneiras ardilosas, procura pelos caminhos tortuosos, busca exatamente os caminhos de caráter golpista, desrespeitando a própria Constituição, tentando exatamente o quê? Alterar uma realidade que só pode ser alterada novamente quando do veredicto popular, quando da realização das eleições. Porque a soberania popular é um dos pilares sagrados do Estado democrático de direito. E a soberania popular precisa ser respeitada, né? Nós não podemos jamais aceitar que prosperem qualquer iniciativa de caráter golpista que não tem base jurídica, que não tem amparo constitucional, e digo mais ao senhor, e que não terá também base popular. Não terá base popular de maneira nenhuma, porque uma iniciativa desse cunho, não tenho nenhuma dúvida que, se prosperasse, mereceria, da maioria da população brasileira, uma reação popular muito forte. Mas quando eu falo, portanto, que nós temos hoje a pior posição política que nós vivemos nesses tempos recentes, pós-ditadura, pós-redemocratização do país, é porque a oposição, senhor presidente, tem vivido disso. Ela se alimenta disso. Ela se alimenta de querer, está entendendo, promover um impeachment, mesmo às custas de rasgar a Constituição. Mais do que isso, a oposição, inclusive, tem se alimentado de quê? Né? De não colaborar, mesmo tendo o seu papel de fazer a oposição, e deve fazê-lo, fiscalizando, criticando, apontando os rumos, mas não o papel que ela desenvolve hoje, de apostar no quanto pior, melhor, porque é disso que ela vive. É disso que ela vive. O senhor sabe quantas pautas importantes estão travadas lá na Câmara dos Deputados, importantes para o desenvolvimento da economia do nosso país, e essas pautas simplesmente não avançam de maneira nenhuma, dado que a oposição, na ânsia do poder pelo poder, ela, obcecada com a ideia do impeachment, ela está cada dia mais mergulhada no quanto pior, melhor. E é como a presidenta diz, o quanto pior para o povo, né? E não para eles. Mas, enfim, senhor presidente, eu quero dizer que, né, enfim, essa temperatura política está baixando, e eu espero que baixe cada vez mais, porque, para além do papel, repito, de quem é governo, fazer a defesa do governo,
e esclarecer, fazer o bom debate, a oposição tem mais é que exercer o seu papel da fiscalização e também da crítica, mas não fazendo oposição ao país, não fazendo oposição ao povo. Segundo, senhor presidente, dizer que a oposição tenha calma, né? Nós temos eleições em 2018, né? Nós temos eleições em 2018, que elas se preparem. Terceiro, dizer aqui ao presidente Lula, que até lá, presidente, até 2018, nós estaremos nas ruas, nós estaremos em todos os locais por esse país afora, defendendo o seu legado. Legado esse que transformou este país de norte a sul e que segue transformando pelas profundas mudanças, presidente Lula, que o senhor realizou na vida do nosso povo, especialmente na vida do povo nordestino, dando a todos e todas a dignidade que merece. Portanto, senhor presidente, quero aqui encerrar essa parte aqui da homenagem ao presidente Lula, dizendo que, como milhões de brasileiros e brasileiras cantaram em 2002, abre aspas, é só você querer que amanhã assim será. Quero dizer que o maior feito do companheiro Lula foi exatamente dar condições para que todos e todas conquistem o que almejam. Aos que não querem que nosso país continue no caminho da inclusão social, eu quero aqui mais uma vez ressaltar que nada apaga o brilho de uma estrela. Digo mais, que enquanto setores da oposição conservadora semeiam a discórdia, o ódio, a intolerância, nós, junto com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, seguiremos em frente defendendo o Brasil, defendendo a democracia. Quero deixar aqui muito claro que nada nos impedirá de continuar sonhando. E mais do que continuar sonhando, nada, presidente Lula, nos impedirá de, ao seu lado, continuar lutando para que a gente possa avançar cada vez mais na consolidação de um Brasil inclusivo, de um Brasil generoso. Por fim, senhor presidente, quero aqui, rapidamente aqui, fazer também meu registro acerca do Enem, né? Hoje, o ministro Mercadante esteve na Comissão de Educação e Cultura aqui do Senado, audiência pública que eu tive a alegria de presidir. Foi uma boa audiência, houve uma boa participação dos senadores. O ministro Mercadante, mais uma vez, né, demonstrou todo o seu conhecimento, né, e o seu compromisso com a agenda em defesa da educação brasileira, destacando a importância que é realizar as metas do novo Plano Nacional de Educação, tanto no que diz respeito à agenda de valorização dos profissionais de educação, tanto no que diz respeito às metas que tratam da questão da expansão da oferta educacional, que vai desde a creche, a educação infantil, a educação em tempo integral, a educação profissional, o ensino superior, a pós-graduação, falou dos programas como o PIBID, como Mais Educação, o Dinheiro Direto na Escola, falou dos programas de formação, né, muito importante, porque não basta só a gente lutar, senador Douglas, pelo melhor salário para o professor, e isso é um compromisso histórico nosso, mas é preciso, associado a uma remuneração condigna para os profissionais de educação, a gente não esquecer que é necessário a gente ousar no que diz respeito às políticas de formação inicial e continuada. Isso tudo é meta do novo Plano Nacional de Educação. Pois bem, foi uma boa audiência, um diálogo muito produtivo, muito proveitoso, que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ao retornar à pasta da Educação, teve hoje, né, com a Comissão de Educação e Cultura aqui do nosso Senado. E naquela ocasião, senador Douglas, eu aproveitei para parabenizar o ministro, parabenizar o presidente do INEP, o professor Chico Soares, e os professores responsáveis pela elaboração do Enem, né, realizado no último fim de semana. E o fiz
né, não só pela feliz escolha do tema da redação, que foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, mas também, senhor presidente, pela escolha no decorrer das provas de citações de pensadores como Paulo Freire, Max Weber, Simone de Beauvoir e outros que fogem ao senso comum e, por isso mesmo, instigam os jovens a raciocinarem. Aliás, senador Douglas, não entendi por que, entre tantos pensadores considerados polêmicos, a frase célebre da filósofa Simone de Beauvoir, abre aspas, não se nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas, recebeu tantas críticas. Críticas, aliás, próprias de quem desconhece ou evita falar de um assunto que só recentemente, nos últimos 10 anos, com a Lei Maria da Penha, passou a ser discutido e punido com seriedade nesse país. Os jovens que fizeram o teste do Enem neste final de semana tiveram que parar para pensar na violência que presenciam diariamente, seja em suas casas, na dos vizinhos, nas escolas, ou mesmo no meio da rua contra as mulheres. O tema da redação, senador Douglas, foi iniciativa oportuna por se tratar de um tema real, por se tratar de um tema contemporâneo, com toda sua carga dramática que afeta milhares de meninas e mulheres, e por isso mesmo merece ser tratado no Enem, que é a segunda maior prova de acesso ao ensino superior do mundo, ficando atrás só da China. A questão deve ser, sim, tema de conteúdo pedagógico, a fim de ser discutido e refletido na escola, para que, por meio da educação, possamos avançar no combate ao preconceito, à discriminação e à violência. A frase de Simone de Beauvoir, apesar de ter sido escrita nos anos 60, é extremamente atual, por chamar a atenção para o fato de que o papel que a mulher assume na sociedade não está ligado às suas características físicas, psicológicas ou econômicas, mas sim a algo imposto pelo conjunto da civilização no correr do tempo. Quero concluir, senador Douglas, dizendo que, como disse a secretária nacional de Política para as Mulheres, professora Eleonora Menicucci, em nota que divulgou, também parabenizando a equipe do Enem pela escolha do tema tão oportuno, que é um avanço para toda a sociedade, quebrar com a banalização da cultura da violência. E aí é muito importante, se houver mais de 8 milhões de jovens que fizeram essa prova neste fim de semana, ter exatamente a oportunidade de refletir sobre um tema, repito, que é da vida real. Portanto, senhor presidente, quero aqui concluir fazendo minhas as palavras da secretária Eleonora Menicucci, quando lembrou que a construção de uma pátria educadora se faz a partir da discussão de questões que mudam mentalidades e, com isso, provocam mudanças culturais e rompem paradigmas. E o Enem conseguiu levar esse debate para dentro da casa das milhares de famílias cujos filhos fizeram o Enem no último fim de semana. Obrigada, senhor presidente.